Bom dia a todos. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa palestra de Milton Vargas, que homenageia o saudoso professor Milton Vargas, da qual tive o prazer e a honra de ser aluno exatamente 55 anos atrás na nossa Escola Politécnica. Bom, o tema que eu procurei abordar aqui, já aviso antes que eu não viria aqui para falar mesmices, vim aqui para provocar polêmicas, senão eu não estaria aqui, com certeza. Aliás, eu lembro que, já falando de saudosos mestres, quando Dirceu Veloso escreveu aquele primeiro livro dele, ele me deu um livro com dedicatório ao meu querido amigo e polêmico amigo Luciano de Cruz. Então, eu gosto dessa história de polêmica. Bom, eu queria, antes de começar a minha palestra, chamar a atenção para um tema que foi aqui abordado pelo Poulos, nosso amigo Harry Poulos. Deixa eu aprender aqui primeiro, mexer aqui, quando é marcha ré ou quando é para frente. Esse trabalho dele, que não é nenhuma novidade, né? Tem 30 anos. 30 anos. Ele quer dizer aqui, com isso aqui, trocando em miúdo, para não perder muito tempo, que para uma previsão do recálculo, que é o que importa hoje em dia, essa história que nós vamos ver de capacidade de carga, tudo isso é uma coisa superadérrima, não existe mais para mim. O que interessa é só previsões de deformação. Então, ele diz aqui que é muito mais sensível, os métodos, muito mais importante a determinação dos parâmetros geotécnicos e a caracterização correta do terreno do que qualquer método que seja usado nas análises. Quer dizer, o que é importante para nós, de fato, onde devemos investir o nosso tempo, etc., é no conhecimento do solo. Por isso que eu acho que, quando eu faço um projeto hoje em dia, eu invisto do meu tempo mais de 10 vezes estudando o solo, etc., do que fazendo o projeto. Uma vez que eu conheço o solo direitinho, o projeto é bico. É só pôr no programa tal e roda. Agora, o difícil é saber que valor que eu vou entrar nisso, etc. É esse que é o problema. Portanto, uma das coisas que nós vamos ver aqui, que se existe alguma coisa que não se pode fazer economia, é em sondagem. Tem que fazer a sondagem em quantidades suficientes, do melhor tipo, e isso, porque senão não adianta absolutamente nada. Bom, eu não sei se vai ser possível ou não, em geral tem sido. Eu tenho pulado um pouco a parte 3, porque é uma parte que todo mundo conhece, dos meus trabalhos. Conhecendo o solo, é importante, fundações diretas. Aqui que vai dar o pau maior, fundações profundas, vou passar batido, e eventos de previsão, que eu chamo a hora da verdade. Evento de previsão é a hora da verdade. Não adianta, é isso, aquilo. Não é, a previsão está aí, vamos ver o que dá ou não dá. Se sabe ou não sabe, que dá certo ou não dá certo, não tem conversa. E contrapõe em latim, que eu gosto muito de citações latinas, contra factum non valet argumentum. Eu aprendi bem latim no ginásio, porque tinha um professor no ginásio do Estado, no Parque Dom Pedro, onde eu estudei, professor muito rigoroso em latim, e foi a única segunda época que eu tive. Judiou, então eu tive que aprender na segunda época, aprender latim, e acabei gostando, e hoje cito com frequência. SPTT. Vamos começar já por um trabalho do nosso homenageado, professor Milton Vargas, quando a Associação Internacional, lá pelos anos 60, decidiu que tinha que se padronizar efetivamente o ensaio SPT. Porque o Terzagh e Peck, em 48, colocaram no livro e chamaram Standard Penetration Test. Bonito, ensaio de penetração standard. Só que de standard não tinha nada. Cada canto do mundo fazia um ensaio diferente. E não só, se você pegar os Estados Unidos, para não ir longe, tem um trabalho do Kovacs, no Congresso de Texas A&M University, em 94, que ele mostra que em 94, não estou dizendo 48 mais, foi em 94, o SPT era feito nos Estados Unidos de tantas maneiras diferentes que os resultados poderiam diferir de 3 vezes. Não estou falando 10%, de 3 vezes. Se quem não acreditar no que o Luciano está falando, pega o trabalho do Kovacs, Congresso 1994, ASI, etc. 3 vezes. Muito bom. Bom, passado esse período, o professor Milton Vargas e os outros professores chegaram à conclusão que era impossível padronizar o SPT. E publicaram esse trabalho, A Standard That Is Not Standardized. Então ficou, mais uma vez, protelada a ideia de... Aí entramos um pouquinho nos anos 80. Os anos 80 foram anos bons para o SPT.
Eu vou começar a comentar aqui, antes de publicar passar o próximo slide, que em 82 teve aquele famoso ISOPT 2, European Symposium Penetration Test, em Amsterdã, terra do CPT, terra do cone, o cone irlandês, como chamava, etc., e o Congresso Europeu. Alguns metidinhos, eu, Vitor Mello, outros estavam lá, participamos daquele congresso, etc. E eu participei e concorri à previsão lá, que foi feita lá, usando o método de Cury Quaresma. E, para surpresa geral, o melhor resultado de todos não foi nenhum europeu, foi o índio sul-americano, e com o ensaio SPT, não nada o cone holandês, ou pressão de Menard, outras coisas que eles consideram sofisticadas. E o meu amigo, que se tornou meu amigo, eu não conheci na época, depois se tornou muito meu amigo, o professor Sanglear, tinha nesse congresso feito críticas mais assim mordazes ao SPT. Ele publicou um trabalho nesse congresso chamado The Pitfalls of the SPT. E foi lá na frente e arrasou. O SPT não serve para nada, etc. Né? Arrasou. Só que, depois do concurso, ele me procurou e falou, Luciano, a coisa mudou. Aí ele me deu um livro, curso, é um livro qualquer que tinha dado lá, curso para Grande Solos, mudou o nome para Lucien, já que eu sou de curva francês, também vou ser Luciano, vou ser Lucien. Está aqui. Ao Lucien de Cour, uma lembrança de sua brilhante previsão no ISOPT 2, que me reconciliou com o SPT. Quer dizer, deu o braço a torcer e falou, não, hoje, quando o SPT é bem feito, como vocês estão fazendo, interpretado por um engenheiro competente, eu mudo de ideia. Mas aquele SPT que vem na França é uma porcaria. Pronto. Mas, por que eu pus aqui? Porque um homem feito Sanglear, os mais jovens talvez não se lembrem dele, mas na época era o chefe. Ele escreveu o livro Penetrome, não sei mais o que, escrito em inglês, francês, espanhol, um monte de línguas. Penetrome e o reconhecimento do solo, é o nome oficial do... Bom, aí está todo mundo feliz, o pessoal adorou aquele negócio, reabilitou a SPT, a minha previsão foi muito boa, resultado, o Broms, que era presidente do Comitê Europeu, internacionalizaram o Comitê de Ensaios de Penetração, me convidaram para fazer parte dessa comissão e que iria terminar no ano seguinte, em 88, publicando um trabalho que seria o que a gente pôde fazer do SPT. Mas aqui em 86, eu gosto muito de falar, quando as coisas dão certo, eu gosto de contar, quando não deu certo, também gosto de contar, nem que seja que eu chore por isso. Essa aí é uma das vezes. Eu cheguei aqui em 86, aqui eu estou. Em 1986, eu fiz um projeto de rotina, estacas pré-moldadas, longas, 30, 40 metros, sondagens boas, sondagem do Quaresma, e a ponta areia uma penetração muito baixa, tipicamente 2, SPT2, etc. E aí minhas previsões eram totalmente erradas. As provas de carga, eu fiz 3 ou 4 provas de carga, deram o dobro ou o triplo do valor do que eu tinha previsto. Fiquei murchinho, né? Falei, pô, o SPT está tão badalado, a forma de Cury Quaresma tão badalada, e agora deu essa caca. Alguma coisa está errada. Depois que eu escrevi esse trabalho, passar um ano, 2, eu reli o trabalho e escrevi lá. Ainda não sei explicar o que aconteceu. Mais tarde eu saberia explicar. Bom, algumas slides só como referência, não vou abordar. Então, o nosso grupo, eu, Muromac, Dixon, Smerton, resolvemos que não era possível fazer uma norma internacional, mas que seria possível fazer um procedimento internacional de referência. Quer dizer, o SPT deve ser feito assim. Se você faz diferente, como é que se transformam os seus dados nesse dado de referência? Então, foi esse trabalho. Aí, já em 89, também só como referência, fiz o último relato do estado da arte sobre a SPT, e eu não vou mencionar aqui grandes coisas, que não é o assunto, mas só quero mostrar o seguinte, destacar uma parte. Eu mostrei aqui, talvez pela primeira vez, que ensaios feitos, correlações feitas em laboratório, como Rhodes e Gibbs, no Bureau of Reclamation, na década de 40, etc., não combinam com o que é feito no campo. As areias ganham, com o tempo, uma resistência à penetração que ninguém tomava conhecimento. Aliás, quem me mostrou isso pela primeira vez foi o saudoso Zé Machado, quando eu era engenheirinho recém-formado, estava no IPT, ele mostrou, Decur, olha aqui, trabalho do russo,
Roscoe e outro lá, os nomes lá, Roscoe, eles mostraram que as areias envelhecidas têm resistência muito maior do que as areias frescas. Então, o que é feito em laboratório não vale para o que é do campo. Então, isso, estudando o que tinha, cheguei à conclusão que ia ter que fazer uma correção de calibration chambers para o campo, que é da ordem de metade. Ou seja, se o SPT é 10 no campo, numa cama de calibração ou no laboratório, vai ser da ordem de 5 ou 6. Então, eles têm que corrigir isso. E estava lá assistindo a palestra nossa, o nosso querido amigo John Schmertman, que ia fazer logo em seguida a Terzagh Lecture dele. E aí ele mostra que comenta o que eu já falei, e diz o seguinte: o autor, que é ele, né, acredita que as explicações de aging que eu tinha feito ajudam grandemente a explicar o grande mistério porque as correlações de Basara foi uma tese de doutorado na Universidade de Illinois, sob orientação do Peck, não coincidiam com as outras, que eram Marcuse, Binganuski, enfim, aqueles todos foram feitos em laboratório. Ele observou que aplicada na Basara aquelas correções que eu propus, essas correlações todas emergiam uma coisa só. Aí fizemos também uma recapitulação do que é o SPT brasileiro, e agora eu considero que a maior contribuição que eu já dei para o SPT foi exatamente a introdução na prática do SPT com o torque. Estava discutindo um pouco com a linha, etc. Diz que o pessoal da BNT reluta em fazer a norma do SPTT. Eu acho absolutamente ridículo. O SPTT é um ensaio que tem que ser feito hoje em dia. O SPT é um ensaio superado. Eu não uso mais o SPT há mais de 25 anos. O SPTT tem tudo que o SPT tem e muito mais. Então não tem cabimento, é uma coisa absurda. Bom, não vou... O importante aqui, eu postulei, tem vezes na vida que você enxerga coisas, o feeling, você sente a coisa, não tem como provar. Então, a palavra certa eu postulei, que para solos fora da bacia sedimentar federal de São Paulo, onde eu tinha feito minhas correlações todas na vida, podia se usar para qualquer lugar do mundo, solo em qualquer lugar do mundo, desde que usasse o conceito de N equivalente em vez do N do SPT. N equivalente foi definido como sendo o torque, medido em quilograma-força metro por 1.2. Por que quilograma-força metro, que não é uma unidade oficial? Porque isso dá um número igual ao do SPT, da mesma ordem do SPT. Então, você fala SPT 10, o N equivalente 11 ou 9. Então, é por isso que eu uso essas unidades até hoje. 94, Quaresma e eu achamos por bem que estava na hora de discutir e apresentar o que 3 anos de SPT nos ensinaram. Esse quadro eu acho super importante e peço que vocês todos tenham o máximo de atenção com isso. É a relação entre o torque, como diz, medido em quilograma-força média, e o N do SPT. A solos da bacia sedimentar de São Paulo é 1.2, é aquilo que nós já apresentamos. Solo saprolítico, da ordem 2. Em outras palavras, tem muito colega dimensionando fundações aqui em São Paulo, em solos saprolíticos, usando o SPT. Está jogando fora pelo menos 60% do dinheiro do cliente dele. Porque toda vez que vocês veem um número aqui maior que 2, é o dinheiro que está se jogando fora para usar o SPT e não o SPTT. Isso serve para várias argilas colapsíveis, argilas marinhas de Santos, etc. Agora, o pior de tudo, estamos falando agora em dinheiro jogado fora, mas aqui é um problema de segurança. Se vocês pegarem as areias, T sobre N pode variar de 0,3 até 10. Ou seja, você pode estar fortemente contra a segurança e fortemente a favor da segurança. E nenhum ensaio, o SPT não diz nada disso. Por quê? Porque há problema de desenvolvimento de pressões neutras, negativas ou positivas durante a gravação do amostrador. Bom, aí em 98, eu publiquei um trabalho, justamente para 4 solos de praia, São Sebastião, Santos, Mogi das Cruzes não é praia, e Bertioga, 4 obras minhas, e fez esse gráfico. Aqui tem a N equivalente, deduzido do torque, dividido pelo N do SPT, e aqui o SPT. Então, vocês veem o seguinte, à medida que o solo, o SPT é muito baixo, na realidade, a hora de se aplicar qualquer fórmula, de qualquer coisa, teria que corrigir esse valor. Se tiver o torque, não precisa corrigir. É só o torque dividido por 1.2, dá o N equivalente e acabou. Mas se não tiver o N só do SPT, vocês têm que corrigir. Então, vocês veem o seguinte aqui, um SPT da ordem 2, está aqui, teria que ser corrigido um valor de correção da ordem 3. Aí eu falei, pronto, eureka, descobri por que aquela caca de 86. Areias finas, baixo do lençol d'água, SPT2,
SPT não era 2, o SPT de verdade seria 6. Então, se você corrigisse aquele 2 por 6, a previsão, conforme o decoro correto, ia bater muito próximo das provas de carga. Então, finalmente, eu escrevi no livro. Hoje já descobri o porquê daquelas anomalias todas. Bom, aí eu apresentei no Congresso Santa Cruz da Sierra essas correções. Aqui são as correções do Terzag-Peck, 48, só que o Terzag-Peck fez só esse trechinho. Eu peguei a mesma forma do Terzag-Peck e levei para todo o universo. E aqui transformando na energia eficiência do SPT brasileiro. Então aqui vocês veem o seguinte, se vocês estiverem em uma areia fina, abaixo do lençol d'água, de novo aqui, ó, se vocês tiverem um SPT2, essa aqui é a correção do Terzag-Peck, a forma do Terzag-Peck, levada para todo o campo, não só para a parte de compacto, mas na mesma expressão para a parte de fofo. Então está aqui explicado também, e se alguém que for trabalhar tiver só o SPT, vai ter que usar algo desse tipo aí. Bom, aí, passados uns anos aí, fui convidado pela BMS São Paulo a fazer uma palestra sobre o SPTT, SPT, e isso virou um livrinho que foi muito bem vendido, e agora, de acordo com o nosso presidente, vai ser feita uma revisão desse trabalho e uma reedição desse livrinho. Eu não vou entrar no mérito, mas uma das coisas que está falando um pouco de norma, uma das coisas que me causa profunda irritação é ver até hoje repetido nos livros aqui, brasileiros, classificação das areias em função do SPT. Olha, eu tenho visto muita besteira na vida, mas essa aí é uma das maiores que existe. A compactada da areia não é função única do SPT, é função do SPT e da tensão ambiental, que pode ser aproximada para uma profundidade. Devia ser a tensão octaédrica, mas não é, num termo difícil, vamos falar em profundidade. Então, se vocês pegarem aqui um SPT da ordem de 10, 15, 12, aqui, na superfície, você vai achar que é uma areia muito compacta. Ora, se vier aqui a 10 metros de profundidade, vai ser já uma areia medianamente compacta. Se for lá embaixo, vai ser uma areia fofa. Então, como é que, por mesmo número de golpes, a areia pode ser compacta, um pouco mediana compacta ou fofa? Porque é um besterol. Essa correlação não existe. Essa tabela é uma das coisas, é um dos paradigmas que tem que ser julgado no lixo. Acaba com essa tabela. Aliás, já dizia o professor Vitor Melo, muito tempo, que é muito melhor se pegar um cara e falar, isso aqui é um SPT de 12 golpes, do que tentar ficar classificando aí com o meu povo, um papo. Não interessa nada disso, além do mais, está tudo errado essas classificações. Bom, aí começou, aí estou pondo essas formulinhas aí, porque nos anos 70, quando tinha o laboratório Rankine, nós tínhamos um contrato com a Geobras e a Stacas Frank, fazia muito bolor comprimido naquela época, e nós éramos contratados sistematicamente para tirar blocos indeformados da fundação desses tubulões. Levávamos para o laboratório Rankine, fazíamos ensaios Trexer, tudo feito como il faut, como diria o francês, tudo com precisão total. E a sondagem era sempre sondagem do Quaresma, então tinha sondagem confiável e ensaio laboratório confiável. Então, estabelecer essas correlações, essa com torque é uma adaptação, originalmente não tinha torque, essa aqui, são correlações, eu diria, super confiáveis. Bom, por que eu estou falando nelas aí? Porque aí veio a tese da Aninha Peixoto, primeira tese sobre SPTT, eu estava lá, participando lá das conversas dela, e aqui nós vemos o seguinte, ela apresentou um caso de um solo lá do Guarujá, argilas moles quaternárias. Aí eu pensei com meus botões, será que a tese da Aninha era sobre torquímetro digital, etc. Falei, será que vai dar certo aquelas fórmulas que eu fiz em 70, argilas rijas e duras de São Paulo, usando o torque? Eu tenho dito, postulei que o torque resolve isso. Mas será que resolve mesmo? Falei, agora é a prova de fogo, porque se resolver isso, aí eu acredito de pé junto no conceito do inequivalente. Aqui eram os valores do NSPT, valor de torque. Aqui lembra muito a minha primeira turma da FAAP. Eu era assistente do Vitor Melo naquela época e corrigia as provas. A primeira turma foi 97% para a segunda época. A nota era sempre assim, 0, 0, 0. Quando tinha um bom assim, era 0,6, 0,9, etc. Muito bom. Quer dizer, então eu pergunto vocês, o que vocês vão fazer com 0? 0 mais 0 é 0, dividido por 0, não tem nada, 0 é 0. Agora, o torque está aqui. Se você dividir o torque por 1,2, ou multiplicar aqui, dependendo do sistema de unidade, vamos ter o conceito da resistência
não drenado, usando aquelas formas que eu publiquei nos anos 70. Então, aqui está os valores de Vane Test que a linha fez, e aqui as previsões baseadas naquelas correlações que o Decour fez em 1970 para argilas rijas e duras da Bacia Sedimentar de São Paulo. Nada a ver com aquilo. Aqui, 26, 27, 36, 35, 62... Né? Começa com muita profundidade, começa a dar uma dispersão maior, mas ainda assim uma dispersão em torno de 25%. Se nós considerarmos que outra alternativa é o SPT é zero, quer dizer, se eu errar 25%, no pior situação, ainda está bom tamanho. Aí os gráficos, e aqui, então, eu concluo, depois desse trabalho aí, que nós estudamos da tese da Aninha, que não tem dúvida nenhuma. Esse trabalho eu escrevi em 2002, o N equivalente é uma realidade, já não é um postulado mais, é uma realidade comprovada. Bom, estava tudo isso pronto, quer dizer, o SPT com o torque serve para argila mole, dá para a gente avaliar as características das argilas moles e, portanto, é um campo muito maior do que o que já tinha anteriormente. Agora, faltava solos muito duros. E aí, eu não vou entrar em detalhe por causa de tempo, que vai correndo muito tempo, mas eu está naquele livrinho da BMS, eu menciono, a gente usa o índice de Bosio. O índice de Bosio, Bosio estudou muito isso nas arenites de Assunção, e nós usamos muito esse item. Eu fiz uma modificação nos estudos do Bosio, para tornar um pouco mais fácil de aplicar na prática, e eu homenageei o Bosio chamando isso de índice de Bosio. De vez em quando eu vou mostrar umas fotos. Eu conheci aqui o Bosio, Beatriz, esposa dele, e nós estávamos em 91 na Grécia. Esse aqui não sei quem é, esse aqui é a Beth, que está sentada aqui no lado. Conclusão. O SPTT mais o índice de Bosio, que o índice de Bosio é usado com equipamento, o SPT faz parte, vamos dizer, do sair do SPT. É bom para todos os solos que não sejam lateríticos. Solo laterítico não obedece nada disso. Então, a Aninha que está lá em Bauru agora tem que apertar os jaquetes para a gente trazer na prática esse ensaio aqui, que já existe experimentalmente, que é o SSPTT. Muito bem, eles fizeram 5 provas de carga em sapatas de grandes diâmetros, o menor era 1 por 1 quadrado, a maior era 3 por 3, os outros intermediários, e fizeram todos os ensaios possíveis e imagináveis ao longo da sapata, ao longo da volta. E não só em quantidade, como em qualidade. Por exemplo, só um exemplo para não perder tempo. Os ensaios de Latome de Marchetti foram feitos por quem? Pela equipe do Silvano Marchetti, que foi lá de Roma para lá para fazer os ensaios. E assim por diante. E todos os ensaios com o mais alto padrão de qualidade que existe. Aí, aproveitando essa dica, eu vou dizer o seguinte, eu acho que ou você faz ensaio com muita qualidade ou não faz. Porque uma informação errada é muito pior que não ter informação. Então, quando vão fazer alguma coisa, tem que fazer super bem feito, senão não interessa. Bom, aí algumas opiniões, como eu estou dizendo, a minha opinião vai ser dada aqui, mas eu quero dar a opinião de outros profissionais, principalmente anglo-saxônicos, etc., para valorizar a coisa, né? Porque um brasileiro falando, etc., é uma coisa. Quando você pega anglo-saxônicos, etc., estrangeiros, ou um francês aí, etc., a coisa muda de figura. O Jean-Louis citou, inclusive, o trabalho do Amar, que eu conheci muitos trabalhos do Amar, mas esse trabalho em particular eu não conheço, mas ele mostrava aqui que essas formas de Terzagh, que está aqui a forma mencionada para areia, ele recomendava que o uso dessa equação deveria ser descontinuada. Então, é o Jean-Louis Briot, e ainda com o apoio que ele menciona do Amar. Bom, agora eu vou falar um pouco de mim aí. 1999, Foz do Iguaçu, palestra no Congresso. Vamos ver aqui. O que foi feito nos últimos 60 anos era adequado, mas somente para aquele tempo. No limiar do século XXI, entretanto, é obrigatório que nós limpemos as nossas mentes de alguns conceitos que ajudaram por um período, mas agora impedem qualquer novo desenvolvimento da arte de projetar fundações. Está sendo proposto que procedimentos baseados nessas teorias sejam abandonados. ênfase tem que ser dada à recausa. Olha que eu estou falando de 99, não é? Aliás, já falei em 94, então, portanto, é tudo coisa de 20 anos atrás. ênfase tem que ser dada à recausa.
Projetos de fundação do século XXI, que não sejam de estacas de deslocamento, devem se basear exclusivamente em cálculos de recálculo, deixando os fantasmas das teorias e rupturas por capacidade de carga ao passado, devidamente exorcizados e enterrados para nunca mais aparecer. Não sei se eu fui muito convicto aí, etc. Acho fiquei um pouco... Mas, em todo caso, é isso aí. Isso aí. Enterrado, exorcizado. Quer dizer, desaparece, enterra e some com esse negócio. Bom, agora vamos começar os saxônicos aí. Na mesma época, outro querido amigo, Bent Felenius, fez uma conferência lá nos Estados Unidos, e a gente costuma, às vezes, trocar figurinha. Então, ele me mandou essa palestra dele, e eu tinha mandado a minha conferência para ele. Mas ele, quando escreveu a dele, não conhecia a minha, e eu, quando escrevi a minha, não conhecia a dele. Elas se cruzaram no ar. Está aqui o Felenius. Veja também, até eu tenho, graças, eu fico muito honrado, tem muita semelhança em raciocínio com o Felenius, e nesse caso aqui, inclusive nas ironias. É incrível que a natureza arbitrária desses coeficientes, N, que chama triple N, N, Q, etc., não mandou essa forma há muito tempo, long ago, ao lugar que ela pertence, ao Museu dos Velhos Paradigmas, cujo tempo já passou. Entretanto, a capacidade de carga está tão embutida nas nossas mentes que dizer que ela está errada e deve não mais ser usada pode parecer cometer uma heresia. Quando eu agora digo isso, devo eu temer ser queimado numa fogueira, ou a prática de engenharia já está apta a aceitar essas novas visões? Quer dizer, sem combinar nada, os dois são muito irônicos. Quando a minha mulher, que está aqui sentada na primeira fila, assistiu a palestra de Foz do Iguaçu, ela ficou apavorada, porque ela gosta de assistir as minhas palestras, os principais. Quando o Rio de Janeiro, do Estado da Arte do SPT, pô, Luciano, sua palestra deve ter sido boa, foi muito cumprimentada, todo mundo procurou para elogiar. Essa de Foz do Iguaçu, ao contrário, xingaram você, falaram que o Luciano está louco, e não sei o quê, não sabe o que fala. E estava lá ao lado o Quaresminha, e eu estava lá, a Beth falou, Quaresminha, o que o Luciano falou, que você está sendo tão xingado, etc. Eu falei, Beth, deixa isso aí, vai. Daqui a uns 10 anos o pessoal vai entender o que ele quis dizer. Aí, passado 11 anos, o outro meu querido amigo, Harry Poulos, fez a segunda conferência Victor de Mello, lá em Gramado. Comentando sobre provas sobre trilho terciário, ele diz que, infelizmente, há hoje considerável evidência que demonstra que essa conclusão teórica não é confirmada na prática. Decour, ele menciona um trabalho de 2008, que já tinha muito antes feito. Em 2008, ele tirou de um livro em homenagem ao professor John Merton, um livro especial da ASCE. Aqui ele diz que eu recoloquei os dados, várias sapatas, e concluí que, quando normalizado com respeito dos recalques, da largura da sapata, a curva é única, e que era a minha tese desde 94. A curva tensão-deformação normalizada é única. Não depende do tamanho da sapata, não depende da densidade relativa da areia, não depende de profundidade. Quer dizer, eu publiquei uma fórmula tão simples que ela vale para qualquer solo, para qualquer tamanho de sapato, qualquer profundidade, qualquer densidade. É tão simples que ninguém nunca usou. Eu nunca vi. Você pega uns trabalhos hoje em dia, me dá vontade de chorar. Eu vejo calcular a capacidade de carga, o Terzag, não sei o quê. Em primeiro lugar, o próprio Felenius, que é um bom gozador também, ele, quando comenta esse negócio, fala, bom, e aquele ângulo de atrito que vocês usam? A teoria está tudo errada, mas como é que vocês vão usar? Você é um atrito. Qual é o valor do ângulo de atrito? Então, o Felenius diz, na escola, o professor dá. Considere uma areia 45 graus. E na prática, como é que faz? A gente chuta. Portanto, a forma já não vale nada. Eu uso os parâmetros que não valem nada, então eu não sei o que está acontecendo. Mas... Bom, o Poulos, aí, mas como estou dizendo, tem sempre ter anglo-saxão no meio para valorizar, senão só índio sul-americano não vale muita coisa aí. Então está aqui, depois de apoiar as minhas conclusões, ele fala, conclusões semelhantes chegaram em ensaios de centrífuga. Quer dizer, não é as coisas simples que o Decour faz, né? Agora se sai centrífuga, feitos em modelos por Gavin et al. 2009, e também Akbas e Kohavi, o famoso professor Kohavi, chegaram a conclusões semelhantes àquelas de Decour e Gavin. Portanto, Poulos mostrou que é isso mesmo. Teoria de capacidade de carga é
é um furo. Aí o Ferênios, para aqueles que não conhecem, no começo desse ano, e ele escreveu esse livro que está disponível, aviso principalmente os estudantes, os engenheiros jovens, esse livro do Ferênios está disponível na internet sem custo. O Ferênios faz isso como uma contribuição à engenharia de fundações. Então, eu tenho o livro dele, eu gosto de ficar lendo no computador, etc. Eu vou sentar um pouquinho aqui para não me cansar muito. Então, eu dizia, eu tenho um livro impresso, que ele me deu, mais importante, além de ser livro impresso, com uma dedicatória, que vale mais as coisas. Então, aí, eu lendo o livro do Ferênios, eu vi ele dedicando alguns capítulos, etc., sobre teoria de capacidade de carga. Eu falei, pô, eu confesso que hoje em dia, com a idade que eu estou, com a 54 anos de formado, eu não vou ler esses livros, eu dou uma olhada, sabe? Claro, veio uma coisa interessante. Aí eu fui ver, por que será que ele está dando tanto espaço para isso? Fui começar a ver, e aí retirei alguns capítulos, que é uma posição que eu acho que é defensável para aqueles que escrevem livros hoje em dia. Em vez de ficar repetindo essas teorias, sem mais nem menos, teorias totalmente erradas, se quiser, publique como teorias clássicas e põe os seus ressalvas, etc. O que ele fez aqui. Ó. Entretanto, testes em modelos de fundações em tamanho real, em termos, mostram que capacidade de carga, em termos de capacidade de resistência a limites, onde ocorre a ruptura, não existe. Foi demonstrado conclusivamente que o tratamento teórico de capacidade de carga dá um aspecto, um picture incorreto da resposta de fundações às cargas. A modelagem correta da resposta de uma sapata é uma análise de recalque, quer dizer. Então, está aí no livro dele, mostra as coisas e faz essas observações. Que o assunto tratado nas sessões 6.2 até 6.5 são apresentados aqui, primeiramente, para servir como uma peça de história da geotecnia. Quer dizer, aquilo é histórico, história da geotecnia. O engenheiro prático é strongly advised, quer dizer, rigorosamente aconselhado contra aplicar essas formas, aí as relações aqui apresentadas. Os detalhes por trás das recomendações são apresentados na seção 6.10 até 6.9, somente para apresentar um aspecto histórico ou convencional do approach da capacidade de carga. Eu não sugiro que esse procedimento seja, de qualquer forma, correto. Quer dizer, tá dizendo, isso não é correto, de forma nenhuma é correto. Aí, concluindo trechinhos do livro do Ferênios que eu tirei, aqui eu traduzi, o fato indiscutível que a capacidade de carga de sapatos de tamanho real realmente não existe. Quer dizer, aqui eu insisto, não é o Luciano Decour que está falando, aqui é o livro do Ben Ferênios. Então, eu fico assim, horrorizado quando eu vejo os livros atuais, recentes, de profissionais brilhantes, faltando a teoria de capacidade de caracterizar, no computador local, que está tudo errado, pô, não é possível. E aí ele fala aqui uma coisa óbvia. Quando o conceito básico está errado, simplesmente qualquer interpretação dos resultados baseados nos conceitos está errado. Então, eu costumo dizer, com a data venia, como diriam os juristas, com o perdão dos meus colegas professores, que eu acho que é chegada a hora da gente parar de ensinar mentira para os nossos alunos. Vamos passar a ensinar o que é verdade. Se quiser ensinar aquelas coisas passadas, dizer que pensava-se muito isso, etc., mas hoje sabe-se que isso não funciona. Agora, eu que estou dizendo aqui, eu fico na dúvida e não sei qual é a coisa que me deixa mais preocupado. Quer dizer, se são os professores que vão continuar ensinando mentiras, sabendo que são mentiras, ou porque eles acham que não são mentiras. Se eles acham que é uma mentira, é um problema mais grave ainda. Em todo caso, é só uma observação. Bom, eu não sou daqueles que gostam de destruir uma coisa e não falar alguma coisa em substituição. Então, quando eu vim lá do Texas A&M, arrasado, porque todos nós, tínhamos errado nas previsões de capacidade de carga, todos, porque todos acreditaram na teoria terciária, todos. E esse congresso, etc., esse concurso, foi o que foi mais bem frequentado de todos. Todos os nomes bonitos que escolhem da engenharia de fundações estavam lá. Estava lá o Ferênios, estava lá o Poulos, estava lá o Mesri, sucessor do PEC na Universidade de Illinois,
estava lá o Paul Mane, todo nome bonito que vocês sabem estava lá. Todos quebraram a cara, todos. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, bom, como é que vamos fazer? Temos que resolver o problema, né? E eu gosto de dar a solução, não gosto de ficar só reclamando. Aí publiquei essa fórmula aqui no meu congresso, eu fui relator em 94, que é tão simples, que nunca ninguém usou. Eu acho que isso aí é um chute do Decour, não serve para nada. E posso dizer para vocês, sem medo de errar, o seguinte, não existe na literatura nacional ou na literatura internacional nada tão simples e tão preciso como essa formulinha. Ela mostra, e acaba com esse negócio de calcular ruptura real, convencional ou recal, ela é tudo. Nós, com ela, traçamos a curva, tensão ou carga recalque de qualquer fundação, a qualquer profundidade, qualquer tamanho. A única incógnita que tinha nesse período é esse aqui, o QR, que eu chamo de tensão, eu chamava tensão de ruptura convencional, e o Felênius me fez mudar para tensão de referência, porque esquece esse negócio de ruptura convencional, esquece essas palavras que tem que desaparecer. Então, passamos a chamar agora tensão de referência, que é dada em função do quê, meus queridos amigos? Daqueles ensaios complexos que nós usamos, SPT, SPTT, é isso. Quer dizer, basta ter um SPT bem feito, ou de preferência um SPTT, que nós temos essa forma completa. Bom, aí tem ainda gente que pega qualquer livro, qualquer, sem exceção, vai calcular recalque. Primeiro calcula a capacidade de carga pela fórmula do Terzaghi, que já cometeu um grave erro, depois vai começar a fazer cálculo de recalque. Aí ou aplica fórmulas da época da pedra lascada, nem da pedra polida, que é Schmerz, Burle, não sei o que, tudo de 50 anos atrás, e que está tudo com uma imprecisão enorme, ou teoria de elasticidade. Agora, quando você trabalha com teoria de elasticidade, ele simplesmente ignora que o comportamento do solo é altamente não linear. Então, aqui está uma prova de carga mostrando como é que varia o módulo normalizado pela tensão de referência em função do nível de deformação, 0,5%, 1% e tal. Então, ele varia essa relação desde 150 até 15, ou seja, varia 10 vezes. Agora, como é que vocês vão admitir constante uma coisa que ao longo dessas deformações varia de 10 vezes? Então, não pode. Vamos lá agora. Bom, eu falei que a única incógnita era aquela QR, a tensão de ruptura convencional. Em 1995, eu tive uma grande honra também de ser convidado para fazer palestra na Cidade do México, em homenagem ao Leonardo Zevaert. Os mais antigos sabem, os mais jovens também não. Leonardo Zevaert, o professor Leonardo Zevaert, foi o maior engenheiro de fundações do México de todos os tempos, respeitadíssimo no mundo todo. Muito bem. E aí, então, eu fiz essa palestra e, pela primeira vez, eu apresentei o resultado das nossas pesquisas, que vinham desde o início dos anos 90, e onde eu apresentava como é que eu avalio. Em primeiro lugar, classifico os solos em só 3 famílias. Outro dia eu recebi uma consulta de um colega em Brasília, dizendo que ele estava fazendo um trabalho, o que eu achava, ele divide o solo em 35 famílias. Uma areia muito siltosa, uma areia mais ou menos siltosa, uma areia medianamente siltosa. Eu falei, meu amigo, desculpa, você perguntou, eu vou responder. Primeiro, eu não sei. Se você quer a diferença de uma areia muito siltosa ou pouco, eu não sei. E se você for importante, você saber mesmo, sugiro convocar uma sessão espírita, vou invocar o espírito Terzaghi e perguntar para ele, porque eu duvido que qualquer um daqui também sai. Agora, o que é pior, assim, para que isso? Qual o interesse disso? Não tem interesse nenhum. Então, aqui são 3, simplesmente 3, areias em geral, argilas saturadas, e os solos intermediários, quando não é esse é esse do meio. Pronto, acabou. Então, vou dizer, mas é mais um chute do Decour, ele está chutando muito aí. Aí eu vou pedir, só para vocês olharem essa última, aqui tem várias coisas, mas depois você vê na apresentação escrita. A tensão de ruptura convencional em quilo por centímetro quadrado. É muito importante, principalmente para o engenheiro jovem, quando ele vai calcular alguma coisa, tem a ordem de grandeza da coisa. Então, se você sabe, por exemplo, que essa areia aqui, ou esse solo, qualquer que seja, um SPT típico é 10, você já fica sabendo que a tensão de referência, ou seja, aquele simulacro de tensão de ruptura, é 10 kg por centímetro quadrado. Quer dizer, o número coincide com o valor do SPT. Então, esquece esses quebradinhos que resultaram de correlações,
Vamos pensar que para solos intermediários o valor do que é igual ao do SPT. Se for areia, 20% a mais, se for argila estruturada, 20% menos. E para vocês verem a importância do solo, que a gente quer classificar com muito detalhe, se dividir esse número por esse número, que são os extremos, dá 1,5. Quer dizer, a diferença do tipo de solo, que dá mais favorável, menos favorável, é só 1,5. Enquanto o outro número que entra aqui, o SPT, não preciso dizer quanto varia. Se quiser, eu dou um exemplo, rapidamente, pode variar desde 1 até 50 ou mais. Então, enquanto o SPT pode variar, digamos, 50 vezes, o tipo de solo varia 1,5 vezes só. Então, se vocês não quiserem ter mais adiante, não recomendo, mas é mais adiante, ignora o tipo de solo, trabalha sempre com solo intermediário. Nosso coeficiente de segurança é sempre 2 no mínimo. Então, se você tiver areia, você está 20% do lado seguro, se tiver argila estruturada, 20% contra segurança. O coeficiente de segurança é 2, não tem importância nenhuma. Então, está aí. Isto é assim que eu estimo. Quer dizer, com esse QR, eu entro naquela curva básica e traço a curva carga-recalque de qualquer sapato. Então, agora, quem não gosta de coisa simples, se você for fazer uma tese de doutorado na universidade, não vão gostar nada disso, porque isso é muito simples. Você precisa entrar com elementos finitos da 5ª geração e o solo não sei o que lá, não sei o que lá, vai ter uma coisa de valor. Só que não chega nem a metade do... Aliás, aqui está o Paulo Albuquerque dando risada. Eu lembro que naquele congresso que ele organizou o CEF, quando é que foi, Paulo? 2004. Abriu um concurso aqui sobre previsão de capacidade de carga, de 4 estacas raízes, etc. E eu participei, tive sorte, como dizia outro colega nosso, que eu tenho sorte, acertei as 4 previsões e os recalques também. E, na causa de recalque, eu sou honesto, escrevi assim um parágrafo, falei, olha, o recalque deve ser tão pequeno que não dá para calcular. Então, em função da minha vivência, eu diria que ele deve ser da ordem de 1 milímetro, uma coisa desse tipo. Aí um colega, que graças a Deus não tem memória, posso falar que não sei quem é, honestamente, ele escreveu, está lá no livro, o Paulo está aqui, não me deixa mentir. Escreveu 37 páginas, escreveu todos os métodos, elementos finitos também, método de Coulomb, qual é a primeira versão, segunda versão, e nem eu sei que tem tanta versão do meu método, assim, mas todo caso, Aoki Veloso, mas todos os métodos possíveis, né? E ele chegou, Paulo está aqui, repita, aí logo na fila. A melhor previsão fui eu, que eu previ um recalque 1,45 vezes o valor que foi medido. Esse cavalheiro, com 38 páginas, não é, Paulo, mais ou menos, escreveu todos os métodos do mundo. Eu não vou perguntar, preciso chutar aqui, porque ninguém vai acertar. A previsão dele foi só 170 vezes o valor medido. 170 vezes, com todos os processos de cálculo. Bom. Então, está aí. Bom, naquele ano do Jean-Louis Bruot, em 94, tinha um congresso especial lá nos Estados Unidos, e eu publiquei o primeiro trabalho publicado no mundo sobre fundações em argilas lateríticas, porque o Brasil não tomou conhecimento até hoje. Nós temos zonas que predominam só lateríticos, Espírito Santo, enfim, todo o litoral, toda a região nordestina, São Paulo, toda a região da Paulista, ninguém tomou conhecimento disso. Então, esse aqui foi o primeiro trabalho que foi publicado, em que eu mostrava que o solo laterítico não é factível de ter o tratamento usado para solos não lateríticos. E aí, eu vou passar rápido isso, por causa de tempo, mas, em função da minha vivência pessoal, eu sugeriria que, no caso de sapatas, os valores teriam que ser majorados no mínimo 2 a 3 vezes, e deve ser confirmado através de prova de carga, porque não existe maneira ainda expedita de fazer essa determinação. Outro ponto importante do solo laterítico é esse que eu chamei de coeficiente de compressibilidade intrínseca, chamei de C. O 0,42 é um número que funciona muito bem para 90% dos solos brasileiros. Agora, quando é laterítico, a coisa muda, eles vão cair para 0,28, 0,42, e quanto menor o solo é menos compressível. Aí, só para vocês terem uma ideia, calculei o recálculo de uma sapata de 3 metros, com o valor de Q sobre QR da ordem de 0,4, quer dizer, o coeficiente, digamos, segurança 2,5, para um solo comum. Solo comum dava 33,84. E aqui várias variantes de solos lateríticos, melhorando o C e mantendo o Q sobre QR constante, melhorando o Q sobre QR e mantendo o C constante, ou melhorando os dois. Vamos esquecer isso aqui, que é um caso muito limite, pode acontecer, mas limite. Na prática, o solo laterítico
teria um recalque reduzido nessa hipótese para 11 e poucos milímetros e aqui 6 e poucos milímetros. Quer dizer, vocês ignorarem que o solo laterítico, vocês estão desprezando todos os benefícios fantásticos que o solo laterítico permite. 99, Foz do Iguaçu, já mencionei. Aqui, passando rapidamente, aquela fórmula em que eu substituí aquele 0,426 para o coeficiente C. No meu trabalho eu mostro com o coeficiente C. E, mais uma vez, Felênios me persegue, ou eu persigo ele, não sei bem o que é, publicou um trabalho dizendo a mesma coisa. A fórmula do Felênios é essa. A minha é log, a dele é exponencial. Portanto, estamos falando exatamente a mesma coisa. O expoente C do Felênios é exatamente o coeficiente C do Decur, é a mesma coisa. Então, está aí, mais uma vez, uma coincidência dos procedimentos nossos. Fundamentos do método proposto e algumas evidências da sua confiabilidade. É importante eu não quero que acredite em mim, eu quero mostrar como é que são as coisas. O Vesic e o Terzaghi diziam que para areias muito densas, que o solo Terzaghi chamava de ruptura geral, a curva de tensão de deformação passa por um pico e depois começa a cair, etc. E tal. Isso porque o solo era muito denso, a argila muito compacta. Ora, eu peguei a areia mais compacta que eu já ensaiei na minha vida. É uma areia aqui da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, projeto que eu fiz, em Sapatas, prédio cercado por 4 ou 5 outros prédios já mais antigos, todos em estaca franca de 25 metros, estamos em sapata direta, com uma tensão média variando entre 10 e 12 kg por centímetro quadrado. Aqui nós estimamos, aqui é uma prova de carga em placa, quadrada de 1 metro, e a tensão de referência, o QR, está da ordem de 28 kg por centímetro quadrado. Se pegar aquele trabalhinho lá que vamos fazer uma revisão agora, 28 quilos é uma areia hipercompacta. E aqui uma obra da CBA, que eu fiz muitos trabalhos lá para o doutor Antônio Hermílio lá, e peguei uns dos materiais mais duros que já ensaiei, que na realidade não é um solo, já era uma rocha branda filítica. Essa nós levamos a 60 quilos por centímetro quadrado, e vocês veem que as curvas não tem nada daquele jeito que fazer, passa por um pico e volta, não tem nada, olha aqui, ó. 60 quilos vai direto ao ponto 60 quilos aqui, o último ponto. Então, está mais que demonstrado, para mim não tem dúvida nenhuma, que essas teorias do Terzaghi e do Vesic estão totalmente furadas. Bom, unicidade da curva, aqui já em 94 e 99 eu afirmei que a curva era única. Agora vamos verificar, também não adianta ficar falando, vamos verificar. Aqui a tese lá na USP São Carlos, que eu examinei, a tese do agora me fugiu o nome dele, Agnelli, do Agnelli, em que, aqui, ó, desculpa, tese Agnelli, que aqui é as 5 sapatas do Jean-Louis Bruyot, todas aqui, a hora que se normaliza conforme está proposto, elas caem numa curva única. E vocês veem aqui o C, que é importante, 0,41. Quando eu não tenho C, que eu só posso determinar em prova de carga, eu adoto sempre o C 0,42, que serve para uma imensa maioria dos casos. E aqui os trabalhos do Agnelli, a placa era do mesmo tamanho, o que variava era a profundidade. Então, a profundidade era desde 1 metro até 9,5 metros, quer dizer, quase 10 vezes mais, e esses resultados todos. Essa melhoria com a profundidade, não é porque a areia era mais compacta, etc., não, porque o NSPT aumenta com a profundidade, e como o QR é função do SPT, o QR realmente com a profundidade. A hora que você normaliza isso, como está aqui, você, claramente as 9 provas de carga caem numa curva única. C042, que de novo muito próximo de 42. Então, eu não tenho, depois disso, eu já fiz centenas, só no trabalho meu de Foz do Iguaçu tem 140 análises de prova de carga. Eu não tenho a menor dúvida sobre a unicidade dessas curvas.